boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos fazer um balanço do que aconteceu no primeiro semestre no mercado de pecuária no estado do Mato Grosso e também projeções agora para o segundo semestre. Para tanto, nós vamos direto à Aclimate, conversar com Francisco Manzi, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Doutor Chico, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Obrigado mais uma vez, um prazer sempre muito grande falar com você e falar com esse público seleto aí. Bom, de qualquer forma, antes de falarmos o que vem pela frente, a gente tem que fazer um balanço do que aconteceu no primeiro semestre para ter uma base de comparação de referência, né? Como é que foi o primeiro semestre na pecuária de corte no estado do MT, que serve como um termômetro da pecuária nacional? Bom, 2024 foi o primeiro semestre de 2024 foi de recordes, viu, Sérgio? Recordes de abate, recordes de participação de fêmea na indústria, recordes de exportações. Nós chegamos aí no meio do ano, né? O primeiro semestre se encerrou anteontem, com quase 3,5 milhões de animais abatidos, né? E então exportações em alta e, consequentemente, né, com escalas mais longas, né, a indústria com bastante oferta e os preços andando de lado, né? Bom, e de alguma forma esses preços que, de alguma forma, né, redundantes, né, tiveram um pouquinho, tiraram um pouco do sono do produtor no primeiro momento. Mas depois houve um ajuste, né, com os custos de produção um pouco menores do que o mesmo período do ano passado. A conta fechou no primeiro semestre, doutor Chico? 124 mil produtores em Mato Grosso, né? Então, essa conta fechar, as contas estão muito apertadas para pequenos, médios e grandes produtores. Agora, a linha hoje entre os custos de produção e os preços ofertados está muito tênue, né? Então, ainda continua bastante gente com as contas muito apertadas, né? O mês de maio teve um preço nominal um pouquinho mais alto do que junho, né? Mas a notícia boa é que a participação das fêmeas no frigorífico, que é um grande indicativo de transição para uma inversão de ciclo, ela já começa a ocorrer aí a diminuição, né? Hoje tem quem tinha vaca, né? As vacas gordas de final de estação de monta, ou as novilhas, já mandou para o frigorífico, né? Então a gente tem assim uma expectativa de que o segundo semestre vai ser um pouco mais agradável para o produtor. Bom, exatamente nesse sentido, o segundo semestre, com uma redução do abate de fêmeas, isso significa que pelo menos aquelas que não ficaram prenhes ou não emprenharam vão ter seus bezerros agora em 2025. E esses animais mais leves, esses animais que ainda continuavam nos pastos, eles ainda continuam compondo as escalas de abate ou entraram os animais de confinamento? Porque, pelo que tudo indica, as indústrias ainda estão com fôlego nessas escalas, doutor Chico. A gente acredita que a grande maioria das vacas de reprodução, que isso sim é a sua imensa maioria produzida a pasto, né? Os animais vazios, aqueles animais que não conceberam, e que nós já estamos aí com quase um mês e meio sem chuvas, esses animais já foram para o abate. Por outro lado, nós temos as intenções de confinamento um pouco mais altas que do ano passado, né? Mas os animais que a gente acredita que no segundo semestre sejam abatidos, sejam já esses animais ou de TIP, né? Que é a terminação intensiva, ou os animais de confinamento mesmo. A outra boa notícia, Sérgio, é que as exportações continuam em alta. Eu acho que elas foram responsáveis, pelo menos por não haver queda, né? Já que a indústria estava abarrotada de gado, mas nós tivemos uma importação por parte dos outros países muito grande. E também a outra coisa boa é que os Emirados Árabes, eles estão aumentando a sua participação, né? Com isso diminui um pouco a dependência da China, né? O share da China diminui um pouco, não porque a China está comprando menos, mas porque os Emirados Árabes estão comprando mais.
né? Hoje eles já representam quase 15% do nosso destino internacional, né? Então, é isso que a gente tem aí para 2024. Bom, de alguma forma é uma boa notícia, sempre que há um novo mercado ou um mercado que amplie sua participação nas compras. Agora, a habilitação de frigoríficos continua ou aqueles que já estão habilitados a essas exportações estão dando conta para esses mesmos destinos? Aí, China, sem dúvida nenhuma, o principal, e agora os países árabes também aí compondo essas compras, né? Muitos frigoríficos a serem habilitados ou aqueles que estão aí estão dando conta dessa demanda, doutor Chico? Então, nós temos aí, hoje, Mato Grosso tem mais de quase 40 plantas com serviço de inspeção federal. A gente sabe que a habilitação, o Ministério, a partir do momento que ele emite o CIF para uma indústria, ela está habilitada a exportar. Agora, para qual país ela vai exportar, depende de cada país. Então, a China, ela guarda isso às 7 chaves, então a gente olha. Às vezes aos nossos olhos, uma determinada indústria estava até mais preparada do que outra, em termos de instalações e tudo mais, mas ela opta por escolher aquela em função das exigências deles mesmo ou da estratégia, né, desse povo que tem 5.000 anos aí de negociações, né? Então a gente acha que é muito mais uma questão comercial do que uma questão sanitária. A questão sanitária brasileira, essa nós somos exemplos, né, aí para o mundo. O Ministério da Agricultura com mais de 100 anos de criação, com um serviço de inspeção muito bem feito, né? A gente tem certeza que a carne que é consumida aqui em Nortelândia, no Mato Grosso, é a mesma que pode ser exportada para a Groenlândia, caso ela queira importar carne. Então, nós temos qualidade, temos sanidade e solicitar a abertura de novas plantas ou novas habilitações, principalmente dentro das plantas, é uma coisa que é uma luta que a gente faz diariamente, né? Via a ABIEC, que é hoje o nosso maior porta-voz, né? E com isso a gente tem conquistado aí mais de 140 países, né? Vale lembrar que tem 195 cadastrados na ONU, e nós já estamos com mais de 140 países mandando a nossa carne. Agora, mais importante, como nós falamos aí do Emirados Árabes, é que mais importante do que abrir novos mercados é, de repente, a participação desses países importadores com mais cortes ou com mais quantidades, né? E as exportações, ao contrário do que muita gente pensa, que pode encarecer a carne no mercado interno, de jeito nenhum, né? As exportações são fundamentais para que você consiga investir com cada vez mais apetite aí por parte dos produtores, porque ele tem quem compre o seu produto, né? Agora, no caso dos Emirados Árabes, algum abate diferenciado, abate halal? Tem a possibilidade de embarque de animais vivos também em pé ou não, doutor Chico? A habilitação a exportação de animais vivos, né, ela é importante, né, ela não é muito significativa assim, em termos de quantidade no Brasil, mas ela é importante porque ela, ao nosso ver, é a principal ratificação da nossa sanidade, né? Porque os animais vivos que poderiam eventualmente transmitir alguma doença, né? Muito mais importante o animal vivo transmitir do que as carnes, né? Depois de inspecionadas. Então, para nós é um passaporte muito importante que a gente faça exportações de animais em pé. A outra vantagem da exportação de animais vivos, Braga, é que é importante que cada país tenha um rebanho, né? Seria o ideal para nós que todos os países tivessem um rebanho próprio, porque isso estimulando a produção local, nós temos porta-vozes lá naqueles países falando que a carne é um produto importante, que a carne é um alimento de boa qualidade, né? Então é importante que a gente exporte animais vivos que tenham pecuaristas em todos os países, para que a gente tenha a nossa carne cada vez mais popularizada o seu consumo, né?
Bom, de alguma forma, quando a gente fala de exportações, fala sobre a China, o grande consumidor, que é exigente, sem dúvida nenhuma, e a gente tem como atender essa exigência como um todo, né? Espera-se um ágio, né? Pelo menos no pagamento, né? Na bonificação desses mesmos pecuaristas. Esse ágio ainda existe ou praticamente acabou nesse sentido? Como é que vocês estão acompanhando lá no estado, bonificação desses carcassos, não, desses animais, né, no caso, padrão China e também os Emirados Árabes agora também. Então, a questão do ágio, né, ela é diretamente relacionada à lei da oferta e da procura, né? A China, ela colocou uma exigência que era possível, mas que não era comum entre os produtores, né? E ela, com o advento do famoso boi China, né, que é a nova terminologia, né, que surgiu, uns criavam boi meio sangue Angus, outros meio sangue de outras raças, outro o Nelore puro, outros cruzamentos com zebuínos. De repente surgiu um novo tipo de boi, que é o boi China, que são os animais até 4 dentes. E por eles serem mais jovens, aí veio a exigência de alimentação, a exigência de você conseguir terminar, de colocar mais peso nos animais mais jovens. Isso fez uma revolução no sistema produtivo brasileiro. E a partir do momento que foi aumentando a quantidade e foram habilitando novas plantas, esse ágio diminuiu. Mas isso mudou o sistema de criação, sobretudo aqui no Mato Grosso, né? Então, se vai ter mais ou menos ágio, vai depender muito do apetite dela, né? Se a gente conseguir que o chinês aumente de forma expressiva o seu consumo de carne, certamente nós vamos ter, de novo, um ágio mais importante. Mas aquele produtor que já entrou no circuito de tratar, que de repente agora ele tem um barracão na fazenda, que agora ele tem um misturador, que agora ele percebeu que ele tratando animais ele gira mais rápido, a gente acredita que isso seja um caminho sem volta, mesmo que o ágio não seja tão expressivo. Bom, e diante dessa situação, falamos um pouquinho sobre essas exportações, sobre os preços um pouco mais, pelo menos a expectativa de que sejam mais firmes nesse segundo semestre, né? Já que as fêmeas ficaram para trás, mas nós temos a expectativa de uma mudança de ciclo, né? Onde os preços tendem a ficar mais firmes, há uma redução da oferta de animais e, lógico, os bezerros sendo um pouco mais valorizados. Isso deve acontecer ainda nesse ano, 25 está aí. Será que nós temos a expectativa de uma mudança de ciclo quando se leva em consideração esses fatores, doutor Francisco? Então, são vários os fatores que interferem no ciclo, não é? Para que o bezerro suba, em primeiro lugar tem que faltar bezerro, né? Em segundo lugar, o preço que é oferecido pelo bezerro, ele tem que encontrar um criador que ele tenha um certo grau de capitalização para que ele possa dizer, olha, esse bezerro está valorizado e eu tenho fôlego para esperar essa vaca criar, eu desmamar o bezerro para daí vender esse bezerro mais caro. É essa fase de transição em que nós estamos, né? O bezerro ele já está sendo mais valorizado, né? Nós tivemos aí um bezerro praticamente sem ágio. Hoje a gente já tem bezerro aqui nas principais praças de Mato Grosso sendo ofertado aí em torno de R$260, R$270 a arroba, versus uma arroba que fechou o mês de junho a 205, né? Então já tem um ágio atrativo, porém ele encontrou ainda alguns criadores, né? Vários criadores inclusive, que ele não tem fôlego para esperar. Então isso talvez seja um pouco mais lento. A gente acredita e tem preconizado, Braga, que o bezerro que vai remunerar o criador, ele já está na barriga das vacas. Sabe? Então, nós já vamos começar agora a estação principal de parição, que começa agora no mês de agosto. Esse bezerro, a gente acredita que quando ele for desmamado, ele já vai encontrar um mercado mais atrativo. Resta, então, que esse pecuarista, ou ele esteja um pouco mais capitalizado, ou que ele tenha
pelo menos possa se lançar de um crédito, né? Agora nós temos o Plano Safra sendo anunciado pelo governo, para que ele possa, então, segurar um pouco mais as matrizes, que isso vai ajudá-lo a vender um bezerro que remunere melhor e que compense aí até alguns prejuízos que ele tenha tomado durante essa inversão de ciclo. Bom, a gente pode dizer, então, ou até mesmo chegar à conclusão que nesse segundo semestre que já começou, até a virada do ano, não reserva grandes surpresas para o mercado? Nós temos, assim, 2024, como dizem os especialistas, aí andando de lado, né? Metade já foi, né? As escalas ainda estão longas. Por um lado, tem uma intenção de confinamento, como nós até já falamos aqui, uma intenção de confinamento um pouco mais atrativa. Nós temos esse TIP, né? Que é essa nova modalidade que no Mato Grosso ela está tomando cada vez mais vulto, né? Que é a terminação intensiva a pasto, você tratar os animais no pasto e você consegue colocar um número maior de animais. Nós temos o Mato Grosso também como o maior produtor de grãos e o maior número de usinas de etanol. Então, os DDGs aí sendo ofertados para esses animais. Mas, assim, eu não apostaria muito em 2024 ainda, né, para grandes investimentos. Mas o criador, aquele que puder se preparar para produzir um bezerro, sobretudo de melhor qualidade, um bezerro que depois vai continuar sendo tratado, eu acho que esse é o que ele deve fazer nessa atividade aí em longo prazo. Bom, antes da virada do semestre, vocês da Climate realizaram um evento aí em Cuiabá, a Acricorte, né? Os pecuaristas que participaram, eles estão otimistas, estão receosos, algo que pese no receio ou até mesmo que pese para um otimismo maior. Como é que está o ânimo do pecuarista no estado? Em primeiro lugar, assim, agradecer aqui de público, né, Braga, toda a participação das pessoas foi massiva, recorde em cima de recorde, né? A nossa quarta edição do Acricorte teve mais de 3.600 pessoas passaram, né? Eu acho que se configurou como acho que o maior evento de pecuária, evento técnico de pecuária do Brasil, né? Nós procuramos temas que você não acha no YouTube, né? São temas que é para ele pensar mesmo fora da caixinha, para ele entender que vem uma nova realidade ali. Mas os produtores, de uma forma geral, como eles têm uma atividade, eles têm temos consciência que não pode ser visto como uma foto, assim como um filme, ele, de certa forma, é otimista, né? Nós temos um grande número de pecuaristas que vêm aí de gerações de criação de gado, agora enfrentam os novos desafios, sucessão familiar, entendendo que é uma atividade que precisa hoje fazer diferente do que fazia, que aquilo que funcionava agora não funciona mais, que ele tem margens, que ele tem escalas mais apertadas, que ele tem que ser ainda mais competente da porteira para dentro e se unir para que ele possa também interferir da porteira para fora, né, onde a gente encontra a indústria muito mais profissionalizada, né, na mão de cada vez menos gente. Então, esses são os desafios que o pecuarista entende, né? Está conhecendo, alguns estão conhecendo, outros entendem como um desafio que as novas gerações vão ter que enfrentar, né? Mas, no geral, por ela ser também uma atividade, inclusive, prazerosa, né? A gente acredita que a pecuária vai continuar sendo fundamental como ela é até hoje em todo o Brasil, né? Nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Eu acho que, se não me engano, acho que tem 2 ou 3 municípios que não registram nenhum bovino. Ele é o negócio do Brasil, mas ele precisa ser cada vez mais profissional. Bom, falava a respeito do Plano Safra, né? Mas a gente tem que ter todo o apoio também jurídico, segurança jurídica, para poder promover essa mesma produção, essa qualidade, sem dúvida nenhuma, reconhecida no mundo todo da carne produzida aqui no Brasil e, sobretudo, no estado de Mato Grosso. Algum sobressalto nesse sentido? Preocupações em relação àquilo que se fala com fiscalização, né? A faca pesada do Estado, por dizer assim,
nas costas do produtor nesse sentido da preservação, né, da atuação do produtor diante dessas regras ambientais? Como é que está essa relação, doutor Chico? Então, a gente já tem o mercado consumidor, né, Braga? Sobretudo quem se aventura a exportar, como é o caso do Brasil, que se tornou o maior player internacional. A gente entende que o consumidor, sobretudo de outros países, ele tem o direito de exigir o que ele quiser, inclusive além do código, né? Ele pode escolher desmatamento zero, ele pode escolher o que quiser. Agora, ele tem que entender que essa negociação tem que ser feita produtor por produtor, né? Não pode o governo interferir numa exigência de uma determinada região, como no caso da Europa, e querer ir além do código aqui para que todo mundo atenda esse mercado. Eu acho que isso que é o mais importante. As negociações têm que ser feitas uma por uma. Por outro lado, aquela tentativa, aquela ensaiada frustrante do governo de querer alterar a questão do PIS/COFINS, que a princípio ia impactar apenas a indústria, né, que se utilizava dos créditos para pagar todos os outros impostos, e de repente ficou ali com um mico na mão de que nem poder compensar, e isso certamente ia chegar também no produtor, porque a indústria normalmente é quem coloca o preço do nosso produto, claro, influenciada pelo mercado. Mas a questão da reforma tributária também nos preocupa bastante, né, porque ela foi criada para ser menos onerosa e simplificada. E da forma que ela foi apresentada, ela se aprovada da forma como foi sugerido, é mais onerosa e mais complicada, exatamente o contrário do que se propõe, né? Então a gente espera, com a frente parlamentar forte, né, eu acho que é a maior do Brasil, com mais de 300 e tantos deputados, que eles possam avaliar que a mola mestra da economia brasileira é o setor primário e que ele tem que ser o menos burocrático possível. E você não pode querer inventar de exportar imposto, que isso seria mais uma jabuticaba que só tem no Brasil. Sem dúvida nenhuma. Bom, doutor Chico, recado para o produtor pecuarista aí do estado de Mato Grosso, que sem dúvida serve para os pecuaristas Brasil afora, né? Qual o teu recado nesse momento? Além dessas informações todas que sem dúvida a gente tentou esmiuçar nesse bate-papo, qual o recado final? Aquilo que ele a princípio já sabe, mas não custa nada dizer, que é a questão do profissionalismo dele, além dos implementos que ele já tem na fazenda, além do conhecimento que ele já tem na fazenda, que as planilhas, que as calculadoras, que os cálculos de custo sejam muito bem efetuados, que ele procure se associar a entidades fortes, se associar a sindicatos rurais. A gente sempre fala que a queixada fora do bando é comida de onça, né? A única forma que tem dos pequenos produtores, que hoje são mais de 70% dos pecuaristas brasileiros, têm até 200 cabeças de gado, viu, Braga? E que essas pessoas só têm poder de negociação se elas puderem se unir, negociar em grupo e se profissionalizar, conhecer cada vez mais da sua atividade, que está tirando cada vez mais os mais amadores ou os menos profissionais do mercado. Bom, e é lógico, a gente sempre emenda aqui, orienta, né, com a participação do João Batista Olive, né, sempre que puder, né, procure usar as ferramentas disponíveis financeiras, né, para poder travar os preços, poder ter uma negociação um pouco melhor com a própria indústria, ou receber um pouquinho melhor, ou ter um retorno financeiro um pouquinho melhor diante dessas adversidades. Os produtores já procuram fazer essas operações, os pequenos ainda em minoria, né? Talvez até uma proporção menor, mas os médios, grandes, já procuram essas ferramentas. Isso tem acontecido, né, doutor Chico? Não, tem sim. Os pecuaristas, os maiores, até os médios, eles já se lançam de alguma forma, ou em todo ou em parte da sua produção,
mas com aí o advento aí dessas informações, escritórios técnicos oferecendo também essa ferramenta, a gente já encontra também pequenos produtores se unindo para, vamos dizer, perder menos ou então para ele ter um pouco mais de previsibilidade. Eu acho que essa é a palavra que você tem que ter. Se você sabe exatamente por quanto você vai vender, fica mais fácil de você fazer a conta ao contrário depois para saber aonde cortar os seus custos. Eu acho que o primeiro momento é levantar quanto custa a sua produção de forma mais barata possível e eficiente. E, em segundo momento, você, através dessas ferramentas, poder travar, poder negociar melhor, negociar em grupo, para que ele possa também ter uma margem que ele possa respirar melhor. E o interessante, né? Esse ciclo pecuário, que nós falamos tão bem aí no início da entrevista, falamos tão bem não, bastante no início da entrevista, ele parece que esse ciclo ele foi mais desafiador do que os demais. Pelo menos é o que a impressão que a gente tem, inclusive por quem já passou por isso. Mas o mais importante é que quando a gente sai do lado de lá, depois de nadar nesse mar revolto, você sai com muito mais aprendizado e a gente entender que tudo que sobe desce e tudo que desce sobe, né? E que ele aprenda com esse ciclo que outros dirão. E aqueles que estiverem mais preparados, entenderem esses sinais, principalmente aqueles do enviar, saber a participação das fêmeas, ver quando há muita retenção o que pode acontecer, para que ele possa se preparar com mais longo prazo do que ele já tem feito. Tá certo. Doutor Francisco Manzi, muito obrigado pela participação. Abraço a toda a equipe da Climática. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado, Braga. Um abraço a você, um abraço a todos aí. Obrigado pela paciência, inclusive. Que é isso. Sempre um aprendizado para todos nós. Muito obrigado. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro que estão à disposição os canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, né? Faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Avise os amigos que estão por aí, que podem participar, que não conhecem ainda o T&D. Está aí o João fazendo o convite, olha lá, 19998132915, Clube do T&D. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.